Então, olá professoras, olá professores, meu nome é Cadu Bezerra e vou conversar um pouco hoje com vocês a respeito de literatura e gênero, dando seguimento ao pensamento de que a literatura é um dos conhecimentos que nós acessamos na escola e de como esse conhecimento ele pode ser aproveitado ou trabalhado em sala de aula ou em atividades outras fora da sala de aula, dentro da escola e junto com a comunidade. Eu escolhi o tema dos destinos das personagens porque esses destinos eles foram marcados a partir do sexo, a partir do fato das pessoas atribuírem masculinidade ou feminilidade a uma ou outra personagem, como nós atribuímos e também como nos é atribuído em sociedade no momento em que nascemos. O sexo ele tem sido um marcador dos destinos. Se uma criança nasce com pênis, ela é considerada menino e a partir daí ela, identificada como menino, assume uma série de papéis na sociedade. A mesma coisa com as meninas, se identificada a criança com a vagina, assume o papel feminino, o papel de menina, e a partir esses papéis eles são também realizados, não só realizados, como cobrados a serem realizados em sociedade. Com as personagens não é diferente, uma vez que a literatura tenta se aproximar ou representar a sociedade. O romance que eu escolhi para conversar com vocês como eu já disse, é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, publicado em 1893 e que é demarcado como pertencente à estética naturalista. Uma das características do naturalismo é colocar em cena a sexualidade das personagens, diferente, por exemplo, do romantismo, que focava muito mais no amor romântico, nos sentimentos. O naturalismo ele vai colocar na cena da literatura o corpo e o sexo. E não um corpo nem um sexo qualquer, mas aquele corpo e aquele sexo que a literatura e a sociedade pretenderam esconder ao longo do tempo. Por isso que as personagens naturalistas elas vão ser personagens que pouco apareciam até então na literatura. Serão homossexuais. No caso específico do Bom Crioulo, a personagem protagonista é um homem homossexual, negro, ex-escravo, né? Que vai se relacionar com um jovem branco, loiro, marinheiro, né? E o romance vai colocar em cena essa relação, uma relação até então considerada, e mesmo depois de ser colocada em cena, considerada proibida, né? E que vai ser exposta, digamos assim, na cena do romance. Então, nós sabemos que a literatura é composta por alguns elementos, né, como personagem, enredo, tempo, espaço, narrador, narratário. E eu vou tentar, nessa conversa aqui com vocês, estabelecer uma relação entre os destinos das personagens e o espaço, uma vez que, para existir personagem, é preciso que haja representação de corpo, e esse corpo ele atua em um determinado espaço, compondo assim a narrativa. Então, só voltando um pouco aos destinos, esses destinos eles também eram limitadores de tudo aquilo que fugia da normatividade, da norma heterossexual ou daquilo que nós chamamos de heteronormatividade. Assim como eram com as pessoas, era também e ainda é com as personagens, né? Então eu dizia que o sexo como marcador é limitador e impositor de papéis de gênero, não é? E essas limitações elas se aplicam à vida como um todo e à sexualidade. Eu vou procurar fazer uma relação entre corpo, gênero
e espaço no que diz respeito ao romance que nós escolhemos para trabalhar, né, identificando a relação entre esses elementos na composição das personagens, né? No caso do romance Bom Crioulo, o romance se inicia no mar, né? É uma relação entre marinheiros. Portanto, a própria composição da personagem no romance sofre a influência desse espaço, uma vez que havia a crença no naturalismo de que as pessoas sofriam a influência do meio, né? Então, o fato do romance entre os dois marinheiros iniciar-se no mar dá uma ideia de uma relação flutuante, né? A ideia de uma relação que vai estar sempre em turbulência, né? E essa turbulência, essa movimentação um tanto perigosa, digamos, de não haver um solo firme para pisar, uma confiança para pisar, ela vai se estender quando a relação sai do mar para a terra, né? Então, o primeiro elemento a se trabalhar no romance, nessa relação entre corpo, espaço e gênero, é perceber como que essa relação se dá no espaço do barco, né? Indicando uma relação flutuante. Quando eles passam para a terra, o romance ele vai se dar numa das ruas do Rio de Janeiro, que é a Rua da Misericórdia, né? Não creio que foi uma escolha por acaso que essa relação se passasse numa rua cujo nome era Rua da Misericórdia. E aí eu vou pedir licença a vocês para ler o trecho de um texto do João do Rio, em que ele fala exatamente como era a Rua da Misericórdia no século XIX. Começo a leitura. A Rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é perpetuamente lamentável. Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos nós. Nela passaram os vice-reis malandros, os gananciosos, os escravos nus, os senhores em redes. Nela vicejou a imundície. Nela desabotoou a flor da influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio ignorante e bestial. O primeiro balbucio da cidade foi um grito de misericórdia, foi um estertor, um ai, tremendo atirado aos céus. Dela brotou a cidade no antigo esplendor do Largo do Paço. Dela decorreram, como de um corpo que sangra, os becos humildes e os coalhos de sangue, que são as praças ribeirinhas ao mar. Mas, soluço de espancado, primeiro esforço de uma porção de infelizes, ela continuou pelos séculos afora, sempre lamentável e tão angustiosa e franca e verdadeira na sua dor, que os patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém lembrou nunca de lhe tirar das esquinas aquela muda prece, aquele grito de velha mendiga, misericórdia. Então, como vocês veem, o espaço descrito por João do Rio é um espaço muito negativado, que é o espaço da rua, onde a relação entre Amaro e Aleixo vai tentar se construir. Então percebam que o primeiro espaço dessa relação entre dois homens representados na literatura, que é o espaço do mar, aponta para uma flutuação, para uma incerteza. O segundo espaço, que é o espaço da rua, é um espaço bastante degradado, né? Então a gente já percebe numa escala de valores qual a percepção que se tinha dessa relação no século XIX, e essa percepção ela vai também apontando
para o fim das personagens, né? Para o destino dessas personagens que assumem esse comportamento e resolvem, né, a todo custo viver essa relação. O outro espaço é o espaço da casa, né? A relação ela não se dá na rua, a relação ela se dá numa casa da Rua da Misericórdia. Então, a casa onde essa relação se dá é a casa de Dona Carolina, né? Que vai compor uma espécie de triângulo amoroso com os dois rapazes, né? E sobre a casa nós temos a seguinte descrição no romance Bom Crioulo. Passo a leitura. Lá adiante, nas proximidades do arsenal de guerra, pararam defronte de um sobradinho com persianas, de aspecto antigo, 2 varandas de madeira, carcomida no primeiro andar, e lá acima no telhado, uma espécie de trepadeira, sumindo-se, enterrando-se, dependurada quase. Embaixo, na loja, morava uma família de pretos de Angola. Ouvia-se naquele momento, no escuro interior desse coito africano, a vozeria de negros, né? Então esse é o espaço no qual vai se construir a relação entre os dois. Observem que no romance é como se uma câmera saísse do mar, né? Entrasse na cidade, mostrasse a cidade, mostrasse a rua, mostrasse a casa, e agora a gente passa para o espaço do quarto, né? É como se o autor tivesse uma visão cinematográfica do romance. Ele vai nos apresentando aos poucos, né? O nosso olhar vai entrando aos poucos, né? De fora da cidade, que é o mar, para dentro da cidade, ou seja, do espaço público para o espaço privado, da vida pública para a vida íntima, a vida das personagens. Então, o quarto, que vai nos aproximando cada vez mais do espaço da intimidade, é descrito da seguinte forma. O quarto era independente, com janela para os fundos da casa, espécie de sótão roído pelo cupim e tresandando a ácido fênico. Nele morrera de febre amarela um portuguesinho recém-chegado, mas bom crioulo, conquanto receasse as febres de mau caráter, não se importou com isso, tratando de esquecer o caso e instalando-se definitivamente. Todo o dinheiro que apanhava era para comprar de móveis e objetos de fantasia rococó, figuras, enfeites, coisas sem valor, muita vez trazida de bordo. Pouco a pouco, o pequeno cômodo foi adquirindo uma feição nova de bazar hebreu, enchendo-se de bugigangas, amontoando-se de caixas vazias, búzios grosseiros e outros acessórios ornamentais. O leito era uma cama de vento, já muito usada, sobre a qual Bom Crioulo tinha o zelo de estender pela manhã, quando se levantava, um grosso cobertor encarnado, abre aspas, para ocultar as nódoas, né? Então é nesse espaço do quarto em que vai se dar objetivamente a relação entre os dois marinheiros. Observem na descrição, e depois vocês podem ler o livro, quem não leu, ou reler quem já leu, observem que a morte já rondava a relação, quando ele diz que nele, né, no quarto, morrera de febre amarela um portuguesinho recém-chegado, né? Então a morte já rondava essa relação. Então a gente pode perceber qual que é o destino dessas personagens no século XIX. O primeiro destino declarado é a morte, né? Em seguida, com a continuidade da relação, vão aparecer outros 2 destinos. Quais são eles? O hospital, porque Bom Crioulo adoece e passa um tempo internado. Esse internamento provoca um afastamento entre as 2 personagens e entra em cena, como eu já havia falado muito rapidamente para vocês, uma terceira personagem
que comporá uma espécie de triângulo amoroso, no caso, Dona Carolina. Então, Dona Carolina, que era a dona da casa, vai relacionar-se com Aleixo. À medida que Bom Crioulo percebe o afastamento de Aleixo e toma conhecimento da relação dele com Dona Carolina, ele passa assim a enfurecer no hospital. O hospital é também esse lugar de reclusão, né? A personagem adoecida vai passar um tempo no hospital. Então a gente tem um outro destino. E aí nós poderíamos até acrescentar ao hospital o manicômio ou ainda o asilo, né? Porque personagens homossexuais nas literaturas do século XIX, elas eram também destinadas ao asilo. Então nós já temos 3 destinos: a morte, o hospital, o asilo, não é? Ou o manicômio, na verdade 4 destinos. Então as pessoas que resolvem, não é? Ou que resolviam no século XIX viver essa relação, elas estavam destinadas a esses espaços, que eram espaços de reclusão, né? Lembrando que nós já tivemos também o primeiro espaço onde essa relação se inicia, que é o barco, o navio, né? E aí marcado por uma certa flutuação. Eu queria voltar um pouquinho ao espaço do quarto e fazer uma observação quando eu li a passagem que diz o seguinte: o leito era uma cama de vento, né? Aí só na descrição dessa cama a gente observa novamente a volta de uma espécie de flutuação, de uma incerteza. Não era uma cama, digamos, convencional, não é uma cama onde se sente seguro, né? Então a gente tem uma flutuação no barco, no mar, depois a gente tem a presença dessa flutuação novamente nessa descrição de uma cama de vento. Eu já falei do contexto e do espaço do hospital. E aí o personagem Bom Crioulo, ele sai do hospital, procura Aleixo, e percebe que ele não estabelece mais uma relação com ele, e aí aparece o destino final da personagem, né? No caso da personagem Aleixo, que é a morte, né? E aí vai ocorrer a cena de violência física, que é descrita da seguinte forma, encerrando aí, fechando o romance. Vou ler a cena. Os bondes paravam, senhoras vinham à janela, compondo os cabelos numa ânsia de novidade. Latiam cães, um movimento cheio de rumores, uma balbúrdia. Circulavam boatos aterradores, notícias vagas, incompletas. Inventavam-se histórias de assassinato, de cabeça quebrada, de sangue. Cada olhar, cada fisionomia era uma interrogação. Chegavam soldados, marinheiros, policiais, fechavam-se portas com estrondo. Aleixo passava nos braços de 2 marinheiros, levado como um fardo, o corpo mole, a cabeça pendida para trás, roxo, os olhos imóveis, a boca entreaberta, o azul escuro da camisa e a calça branca tinham grandes nódoas vermelhas. O pescoço estava envolvido num chumaço de panos. Os braços caíam-lhe sem vida, inertes, bambos, numa frouxidão de membros mutilados. Então, o destino dessa personagem que sofre a violência do companheiro, no caso, é a morte, né? O destino do Bom Crioulo foi a prisão. No mesmo momento em que ele mata Aleixo, ele é preso e foi levado para a prisão. Ou seja, nós temos no romance, se atentarmos bem, alguns destinos das personagens
homoeróticas ou homossexuais na literatura brasileira do século XIX. Quais são esses destinos? A prisão, né? O hospital e o cemitério, né? Esses são os locais aos quais corpos de pessoas homossexuais são destinados, né? O fim dessas personagens são a prisão, o hospital e o cemitério. O hospital nós podemos também acrescentar o manicômio, né? Ou o asilo, né? Observando também que no começo da narrativa, aos poucos o leitor ele vai sendo indicado que esse será o final das personagens, porque como nós vimos, a rua não é uma rua qualquer, pode ser considerado a pior rua, a rua mais degradada do Rio de Janeiro. Só naquela rua era possível viver, né, a relação entre pessoas do mesmo sexo. Então, aos poucos, o romance ele já vai apontando para qual seria o fim das personagens. Então, o que eu proponho como um exercício para professoras e para professores que estão me vendo agora, é trabalhar esse tema do destino das personagens, das personagens homoeróticas, das personagens homossexuais ou de personagens de sexualidades heterodiscordantes na literatura brasileira, tendo como foco dois elementos da narrativa: personagem e espaço. Quais são os espaços ocupados por essas personagens no enredo dos romances? Quais são os espaços destinados a essas personagens para viver a relação homoerótica? Se nós observarmos, sobretudo na literatura brasileira do século XIX, esses espaços são espaços minoritários, de reclusão, espaços degradados, nunca são espaços que ocupam a cena das cidades, são sempre espaços afastados. Então, a minha proposta para concluirmos é fazermos esse exercício de percebermos quais são os espaços ocupados por essas personagens nos romances. Só por último, para deixar uma outra dica, um outro elemento que pode ser trabalhado especificamente nesse romance é inserirmos nessa discussão as questões ligadas à raça, né? Atentem para o fato de que o bom crioulo, né, o Amaro, era um homem negro, né? Então essa é uma questão a mais a ser introduzida, mas eu vou ficar por aqui desejando que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso e que essa discussão essa discussão de literatura e gênero, né, a partir da proposta que eu fiz, que ela possa fazer parte da vida da sala de aula, da escola e da comunidade como um todo. Muito obrigado.